Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast aqui do canal e hoje eu trouxe um convidado muito especial. Tenho certeza que se você já procurou algum vídeo no YouTube sobre alguma configuração, algum tipo de instalação aí de algum equipamento de segurança eletrônica, com certeza você já se deparou com esse cara. Então, trouxe aqui para o podcast de hoje, André Rodrigues. E aí, meu irmão, tudo bom? Tudo bom, cara? Belezinha, prazer estar com vocês aí. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Hoje eu vou tentar puxar o máximo aí do André, um super técnico, né? Um professor também. Então, eu acredito que vai trazer um conteúdo muito especial aqui para o nosso canal. Vamos lá, né? Espero que a expectativa seja alcançada. Legal, né? Vamos fazer o possível. Bacana. André, antes de mais nada, né, no seu podcast lá, você é o entrevistador, né? Sim, e também às vezes você não tem nem a oportunidade de se apresentar, falar um pouquinho de quem é o André. E hoje eu queria começar sabendo aí quem é o André, como que você entrou na segurança eletrônica. Ah, cara, é uma boa história aí pra contar, né? Bastante chão aí. Cara, é assim, desde de molequinho, né? Eu tinha já aquela curiosidade de saber como funcionavam as coisas, né? Desmontava as Já coisas, desmontava os brinquedos, aquelas coisas assim, né? Eu lembro até que quando era molequinho, a gente tinha aqueles miniaturas de carrinho de ferro e tal, enfim. Sei. E eu tinha um carrinho elétrico ali, a pilha, né? Não era nem controle remoto, porque você coloca a pilha e ele já sai andando, né? Acende a luz e anda. Sei. Eu falei, cara, como é que será que funciona isso aqui? Eu dei aquela fuçada, eu vi um motorzinho, um LED, não sei o quê. Falei, mano, acho que eu vou colocar isso aqui na... Será que se eu colocar nessa peruazinha, tinha uma perua Kombi de ferro lá. Ah, você tava tunando. Tava tunando. Eu falei, será que eu consigo colocar aqui? E aí, de criança, de bobeira. Aí desmontava as coisas foram funcionando. Então já tinha o gosto, né? Já tinha o gosto de fazer isso, né? Entender, né? Dava mais errado do que certo, né? Porque você é criança, você não tem conhecimento nenhum. Não sei como era. E aí, cara... O tempo foi passando, a gente vai pegando um gosto por algumas coisas. E numa certa época lá, eu tive a oportunidade de fazer meu primeiro curso técnico, né? E eu fiz o meu primeiro curso técnico foi na parte de telecomunicação. Telecomunicações. Em São Paulo aqui a gente tinha a Telesp na época lá, né? Meu pai trabalhou lá. Trabalhou lá? Trabalhou. Era no ano 2000, eu fiz o curso bem na transição, quando tinha feito a venda da Telesp para a Telefônica. Telefônica, sei. Lembro. E aí eu pude fazer um curso do LA, né? Instalador de linha aérea. Mas era para instalar telefones, né? Telefones, fixo, exatamente. Né? Isso. Certo. Aí era lá, inclusive na Barra Funda, na Nicolas Boer, no CT. Tinha internet essa época aí também? Ou não... Era internet de escada. De escada. Aí fiz esse curso lá nesse CT deles, na Barra Funda. É um CT bem grande, é uma cidade, cara. Um dos maiores que eu já vi, assim, muito legal. Você via uma cidade mesmo lá dentro. A estrutura fora de série. E aí... eu ia fazer, inclusive, o cabista, né? Meu irmão fez o curso de cabista na mesma época que eu. Só que como teve a venda, não deu pra fazer o curso de cabista. Então eu fiz só esse LA. Você fez pela empresa? Fiz pela Telesp. Entendi. Eles abriram lá o curso lá pelo sindicato, aí eu me inscrevi pelo sindicato. Eu vi no jornal, era onde a gente ia buscar as coisas, no jornal, né? Nossa. Que aí, como você falou, a internet até tinha, mas o acesso... Era poucos, né? Bem pouco, de escada. E aí eu sei que um ano depois eu fui fazer a especialização, que foi o Speed. Aí a Telefônica lançou o Speed, que já foi a banda larga. Certo. E aí eu fui fazer também essa especialização. Então, minha primeira área técnica que eu consegui estudar, enfim, fazer o curso foi nisso, né? Já tinha conhecimento de informática, por causa da escola ali, né? Eu cuidava, inclusive, da sala de informática do colégio onde eu estudava. Certo. E fui nisso, né? E aí, um pouco tempo depois disso, fiquei um pouco tempo trabalhando nessa área, que não era tão fácil, porque eu não tinha, na época, carteira de motorista. E todas as empresas ali que contratavam, se você tinha que ter, né? Porque não tinha a questão do ajudante lá. A não ser o cabista, né, que conseguiria ter essa parte, na instalação, não. Então, hoje você já tem ajudantes e tal, trabalhando na área, é mais comum. Não tem tanto, mas é mais comum. Mas naquela época, não. Tinha que se virar. Tinha que se virar.
E aí, como eu não tinha, não consegui ingressar ali, mas o conhecimento estava lá. Certo. Aí eu comecei a trabalhar com cobrança em telemarketing, não tinha nada a ver com o que eu tinha estudado. Até que um certo dia, o Márcio Lucas, que já esteve, inclusive, lá no nosso podcast 2 vezes, né? Uhum. Teve até essa semana passada agora, ele foi lá. Ele me deu a oportunidade de fazer um serviço com ele, né? Não tinha chamado para trabalhar fixo nem nada. Ele falou, serviço, você lembra o que era? Ele já trabalhava com segurança eletrônica nessa época, né? E era para fazer a instalação. Na verdade, fui fazer a configuração do software para ele por causa do meu conhecimento informático. Certo. Então, a gente instalava a GeoVision na época, as placas de captura lá, né? Lá atrás, foi o que expandiu o CFTV em São Paulo. Muito. Nossa, muito. Eu peguei poucas. Aí ele precisava, ele não tinha nenhum conhecimento nessa parte, a parte dele era instalação mesmo, né? Aí configurei o computador para ele, vi o funcionamento e achei legal. Falei, pô, bacana. Foi o meu primeiro contato com essa área. Segurança. Nunca tinha tido contato. E eu achei interessante. Aí passou mais um tempo, me chamou para ajudar num outro condomínio com ele. Aí, além de fazer ali, você não quer me ajudar aqui com as câmeras? Eu falei, já tô aqui, vamos lá. Ajudou a instalar. Aí ajudei a instalar e tal, me explicou dos cabos, aquelas coisas. Certo. Aí passou pouco tempo depois, eu lembro que eu tava no serviço lá, na cobrança, já não tava mais aguentando, né? Tinha uns 3 anos já trabalhando nisso. Caramba. E é estressante, cara. Eu vou falar pra você, eu entendo quem tem trabalho do outro lado do telemarketing, viu, meu? Mas será que isso não te ajudou um pouco na comunicação com ali? Com certeza. Pro seu podcast? Com certeza. Isso ajuda, aí né? fez diferença, né? Saber ali se comunicar. Tu tem que saber responder na hora, né? Porque a pessoa questiona, enfim. E saber lidar também. E a paciência, né? Testou muito essa paciência. Nossa, cara. Ali era dia de desligar o telefone. Parece que as pessoas querem descontar, né? Descontar em você, não tem nada a ver. Inclusive no treinamento eles falavam muito isso pra gente. Entenda que do outro lado você tá representando a empresa. E ela não gosta de ninguém te cobrando. Pra absorver os problemas. Então assim, quando o cara descontar em você, quando você terminar a ligação, põe o headset na mesa, vai no banheiro, joga água no rosto e volta. Mas tá vendo? Tudo tem um porquê, né? Te ajudou na sua comunicação, cara. Exatamente. Tudo a gente, querendo ou não, se você for ver, você aprende com qualquer tipo de serviço, se você se dedicar, né? Fazer com dedicação, com certeza. Eu conheci o Código de Defesa do Consumidor porque eu trabalhei lá na cobrança. Ai, que interessante. Porque uma vez eu estava vendo uma matéria, né? Óbvio, quando a gente fala de Código de Defesa do Consumidor, a pessoa mais conhecida hoje é o Celso Russomano, que divulgou muito isso. Certo. E numa das matérias dele, ele falou sobre a cobrança indevida e não sei o quê, como que você pode fazer. E eu falei assim, pô, eu acho que eu tô fazendo alguma coisinha errada. Aí eu, indo trabalhar, eu vi no metrô aquelas máquinas lá de livro, e era baratinho, e tinha lá o Código de Consumidor. Aí eu comprei, estudei, e falei, pô, cara, tô fazendo as coisinhas erradas. E eu melhorei muito a maneira e a cobrança por causa disso. Caramba. Como vai conduzindo as coisas, né? Cara? Porque, querendo ou não, você pode até prejudicar, né? A empresa aí. E esse conhecimento me ajuda muito hoje com os clientes, né? Eu não faço nada errado, né? A gente procura, né? Não fazer nada errado, sempre se orientar. Então, também foi algo muito importante para os dias de hoje, para mim. Que, indo já um pouquinho mais a fundo na segurança, né? O pessoal, às vezes, presta um serviço de manutenção e eles não sabem que eles têm que dar garantia. Exatamente. Mesmo na manutenção, que você é de 3 meses, né? 3 meses. Aí, ó, tá vendo? A garantia mínima que você tem que dar para qualquer coisa, seja produto ou serviço, são 3 meses. E as pessoas confundem muito isso. Não, garantia de produto é 1 ano. Não é. A garantia mínima, tanto de produto quanto de serviço, é 3 meses. É 3 meses, é 90 dias. É dessa maneira que tem que ser. E eu digo assim, né? Às vezes o instalador esquece disso, né? Aí ele cobra um valor ali pra prestar um serviço, só que ele não tem que dar garantia. Ele esquece que se tiver que voltar, ele vai ficar no prejuízo. É um dos piores erros, inclusive quando a gente tá dando treinamento, a gente fala ao pessoal, olha, pensa na palavra retrabalho. Quem faz curso com a gente já sabe disso aí. Retrabalho já fica na mente dele. Se você tiver que voltar no cliente, é prejuízo. Verdade. Faça bem feito e você vai fazer uma vez só. Você vai lá, vai fazer uma vez só. Se você tiver que voltar, vai ser por outra questão. Certo. Ou se você tiver que cobrir a garantia, foi algo que aconteceu. Enfim. Faz parte. Mas
Se você fizer certinho, direitinho, Exato. seguir, a norma não existe de besteira. Exatamente. A norma, ela tá pra te dar um parâmetro, um guia, que se você seguir aquilo ali, a possibilidade de você ter problema é bem menor. Né? Verdade. Então tem que estar atento para isso. André, eu sei que para, né, executar um serviço bem feito, né, dentro do padrão, não é fácil, né? Você precisa de uma experiência, você precisa... E indo lá pro início lá da sua formação aí, da sua carreira, né, tem hoje um termo que o pessoal usa muito na internet, o famoso pica-fio, né? Pica-fio, né? Pica-fio, né? Zé Faísca. Zé Faísca. Mas, né, vamos ser bem sincero, todo mundo já foi pica-fio um dia, né? Isso faz parte de qualquer processo de aprendizado, né? E você lembra algum tipo de serviço assim que lá no comecinho você fez, que era um procedimento totalmente errado, que te trouxe dor de cabeça? Sim, cara, porque... olha, você tem um exemplo pra falar? Tem sim, cara. Hoje, nos dias atuais, de alguns anos pra cá, né? Exatamente hoje, né? Mas de alguns anos pra cá, é mais fácil você encontrar curso. Por exemplo, você tem sua plataforma, você tem seus cursos lá. Certo. Então a pessoa precisa fazer um curso, deixa eu procurar o curso coloquei na internet, achei o curso do Paulo, pô, legal, o cara já é um profissional da área e com certeza você ensina no seu curso perrengues que você já passou. Com certeza. Pô, o cara não vai passar esse perrengue aqui não, vou ensinar ele, vou dar o caminho da pedra e tal. Então hoje, isso é mais fácil. Quando eu comecei, não era assim. Eu comecei em 2000, pô. Em 2000 você não tinha YouTube, né? Não tinha YouTube para procurar, então era só curso presencial. E os cursos presenciais eram muito caros e o conteúdo não era tão bom quanto deveria. Né? Então, a gente não tinha isso. Então, como que a gente aprendia? Na raça. Na raça, né? Era o cara que já trabalhava, que explicava pra você, e muitas vezes esse cara também não fez curso. Você acaba aprendendo mais com os seus erros, né? Fala, opa... Você erra e tal, então... E não vou fazer de novo. E aí, por exemplo, eu lembro de um local que a gente foi fazer instalação, e para puxar a energia pro porteiro eletrônico, onde a gente já estava colocando ali um porteiro residencial. Certo. Era um comércio, mas estava utilizando um porteiro residencial nesse comércio. E aí, a alimentação. Não tinha o cabo para fazer. Não tinha comprado, tinha esquecido, não sei o que pegou? Cabo de rede. Cabo de rede. Bem comum isso, né, cara? Bem comum. Bem comum. Mas pela isso, falta do conhecimento. Então, levou lá o 127 e levou... até que não teve problema na instalação. Mas acabar às vezes era bom. O patrão falou, tô fazendo, eu não tenho conhecimento nenhum. E é perigo, na hora de ligar, como ele era um pouco fino, ele acabou escapando, aí encostou um fio no outro, e pipocou aquela coisa. E passei. E assim foi fazendo. Até eu entender, né, o conhecimento. Que Por que eu não podia fazer? Que problema poderia causar? Eu não sabia que podia derreter aquele fio ali. E aí no comecinho, né, às vezes a gente tem medo de dizer não, né? A gente quer resolver tudo. É aí que a gente se ferra, né? É aí que se lasca. Tem que aprender a falar não. Tem que aprender a falar não, né? Tem que aprender a falar não. A gente fala assim, você tem que aprender a demitir o cliente. Demitir, né? E passar os procedimentos certos, né? Ó, isso aqui, da forma correta é isso, tu tem que usar isso, vai ter um acréscimo, foi o caso, né? Exatamente. Porque é uma dica, né? Acho que muito importante, né? Pra quem tá iniciando agora, entender, né? Que o seu serviço, a sua prestação de serviço tem uma responsabilidade por trás, né? Com certeza. Você pode ali causar um incêndio, causar alguma coisa até por uma falta de... A gente participa de alguns grupos hoje, WhatsApp, Telegram, Facebook. A palavra que mais você vê, quando alguém posta lá, fiz esse serviço aqui. Aí o pessoal vai analisar. A partir do momento que você expôs, você tem que entender isso também, né? Se você está expondo o seu trabalho, você está sujeito a críticas que vão aparecer. Sim, com certeza. A maior parte das pessoas que criticam não fazem melhor. Exatamente. Poucos são de fato que fazem melhor do que aquilo. Mas você também tem que entender e absorver as críticas que aparecem. E muito do que eu vejo ali, não, mas aqui foi o cliente que pediu. Você já... É o que você mais ouve, né? Não, foi o cliente que pediu, mas vamos pensar pelo outro lado, quem é o técnico? É você que é o técnico. O cliente não tem a responsabilidade, a obrigação de entender como funciona. Então, cabe a você falar, olha, não posso fazer dessa maneira, porque eu vou ter esse problema. Então, se você fizer assim, você não vai ter esse problema, vai durar mais o produto, enfim, você vai colocando. E eu sempre falo pro pessoal, assim, eu duvido que se você falar, olha, se eu fizer assim, daqui 3 meses vai dar problema e você vai gastar comigo de novo, tá? Agora, se você fizer do jeito que eu tô falando, você vai gastar menos, vai durar mais e você nem vai precisar me chamar.
qual que é a possibilidade dele falar pra você fazer errado? Com certeza. Ele vai pensar bem, né? Então, não faz sentido pra mim, hoje, com o conhecimento que eu tenho, a pessoa falar, foi o cliente que pediu. Exatamente. Você tem que saber se comportar como um técnico, né? Ele pode ter pedido, mas cabe a você explicar pra ele o nome da sua empresa que tá ali, né? Exatamente. A plaquinha ali fora. Porque quando dá bom, o cliente não divulga, não. Exatamente. Mas quando dá ruim e alguém pergunta, ele vai falar que foi ele que pediu pra fazer. É verdade mesmo. Foi aquela empresa lá, não presta mesmo, não. Com certeza. André, eu sei também que, ainda um pouquinho mais pro seu lado pessoal, né? Que eu já ouvi ali no seu podcast, que você gosta, você faz, né? Eu não sei se pratica ainda karatê, é isso, cara? Cara, É mesmo? Desde 7 anos de idade, 1987. É mesmo, cara? Só. E tem um tempinho agora, né, que eu tô sem praticar, então, desde ali da pandemia a gente parou, não deu pra voltar à rotina ao normal, mas meu pai continua, eu comecei mesmo? Por causa do meu pai. Que bacana, cara. Meu pai começou um pouquinho antes ainda. Isso também traz uma disciplina, né? Esse tipo de esporte assim, né? Ser disciplinado, exatamente. Né, cara? Eu quando eu fiz Senai, um costume que eu trago até hoje, cara, é de levantar de uma mesa e puxar a cadeira de volta no lugar. Isso ali foi ensinado, assim, sabe? E não é uma coisa que, falou uma vez, ali os professores cobravam, o nível de exigência era muito alto. E chegando nesse ponto, né, você que dá treinamentos aí, já tá um bom tempo no mercado, tem uma experiência, o que você vê dos profissionais, porque você acaba pegando, né, o pessoal que tá chegando agora na segurança eletrônica, né, às vezes a empresa manda alguns funcionários, mas eu acredito que a maioria ali dos seus alunos são profissionais de outra área que estão querendo entrar para a segurança eletrônica, e o que você, com a sua experiência, enxerga nisso, né, o que a importância dessa qualificação já desde o início ali para quem está pretendendo abrir a empresa ou está só iniciando. A gente tem visto mudar um pouco o quadro, né? Já faz um certo tempo que a gente dá aula e no início eram mais pessoas novas mesmo. Certo. Ainda a maior parte ainda é assim, mas agora está mudando um pouco o cenário e eu vejo que profissionais que já estão na área trabalhando estão vendo que é necessário ele fazer um curso, um treinamento para ele entender. Porque, como eu falei, poxa, você vai instalar um alarme hoje, vai instalar uma câmera, a instalação em si não é difícil. Certo. A instalação é basicamente simples. Só que qual é a importância do treinamento para a pessoa? Ela saber por que ela está fazendo aquilo. Eu sei que eu liguei a câmera, tá aqui, ligada, e de dia tá funcionando, à noite não. Todo mundo fala, troca a fonte. Mas não é assim, troca a fonte. Às vezes não é a fonte, é o cabo. É o cabo, correto. Não, mas o cabo que eu comprei é de boa qualidade. Não, mas ele tá no diâmetro certo? Tá na metragem certa? Não, então se eu for fazer a conta vai ser melhor trocar a fonte. Aí ele tira uma fonte, e eu dou muito esse exemplo quando eu tô dando aula. Tira uma fonte lá de 3 amperes, de 5 amperes e põe uma fonte de 10. Em geral, ele tira de 5 e põe uma de 10. É isso. Ele acha que o que resolve é isso. E lá no curso eu mostro que o mesmo cenário, eu tiro a fonte de 5, eu coloco uma de 3 e com a de 3 funciona e com a de 5 não. Aí os alunos ficam olhando e falam assim, é porque você não entende por que tá acontecendo. E você só vai entender isso fazendo o curso. Certo. Então, a grande diferença do que você está falando para mim, qual que é a grande diferença disso? É eu entender o funcionamento. Para aquela câmera funcionar, ela precisa do quê? Precisa disso. A alimentação tem que chegar assim. Por que não chega a alimentação assim? Aí você vai entender a resistência do cabo, o diâmetro, a distância e tal. E sem fazer curso, você nunca vai entender. Então por que quando eu coloquei a fonte de 10 funcionou? Foi por outro motivo. Você poderia ter economizado. Porque se a gente for colocar na ponta do lápis, uma fonte de 10 é mais cara que uma de 5. Correto, sim. E uma fonte de 3 é mais barato do que a de 5. Então, se eu tô tirando do meu projeto a fonte de 5 e colocando a de 3, eu economizei muito mais. Correto. Saber dimensionar, né? Isso que eu economizei aqui, eu ponho uma câmera melhor. Correto. Eu ponho um gravador melhor, um HD maior. Eu coloco uma outra coisa, então eu economizo da maneira correta. E o presencial também, né? As dúvidas ali, né? Já são esclarecidas na hora, né? Você dá vários exemplos. Sim. Eu acho bem interessante, cara. Voltando agora um pouquinho lá, você falou do seu podcast, né? Sim. Já tá quanto tempo já? Mais de um ano, né? A gente fez um ano em novembro.
né? Quando a gente iniciou em novembro legal, cara. do ano retrasado. Aí em novembro do ano passado fizemos 1 ano, então estamos aí 1 ano e 2 meses, né? Mais de 50, né? Episódios. Foi o último episódio, foi o 54, se eu não me engano. Que legal, cara. Imagino que você aprendeu muito, né? Com todos os convidados que só foi fera, né, cara? Eu vi quase todos. Foi uma turma muito boa. Cara, que bacana, já tem até uma turma que já fez o segundo episódio. Que legal, pá. A gente conseguiu passar. O começo é bem complicado, viu? Né? Dá vontade de se falar, eu acho que eu vou desistir. Deixa quieto, só 5 aqui tá bom. Não é pra mim isso, mas você pega gosto também. Pega, né, cara? E você traz, né, muito conteúdo, você traz o pessoal que, não só o pessoal que já tá, né, no mercado aí, mas também traz o técnico. Eu acho muito legal isso da sua parte, né, em trazer pessoas que estão ali em várias etapas, né, porque às vezes a gente só tá vendo a pessoa que tá já no sucesso e não vê ali como que foi a caminhada. Às vezes é uma pessoa que tá... Porque eu vejo assim, é tudo uma etapa, né? Tem o pessoal que tá começando agora a empresa, cara, vai ralar. Tem que ralar, não tem jeito, vai ter que ir pra rua. E se você saber trabalhar da forma certa, você vai se estruturando pra trabalhando cada vez menos, né? Porque hoje o nosso segmento... A ideia é essa. O nosso segmento de segurança eletrônica, uma das coisas que eu prego, cara, é criação de renda recorrente. Sim. Porque acho que é uma das melhores formas de se trabalhar. Não são todos os segmentos que possibilitam isso. É muito raro você ter um segmento que você consegue alugar um equipamento ou fazer uma manutenção preventiva, corretiva, né? Até um eletricista, se você for ver bem, é difícil ele fechar um contrato de manutenção. Né? Que eu aprendi com o nosso colega Mafra lá, que a gente falou, né? O André Mafra da Engeal, ele fala, cara, você é eletricista, você acha que você não consegue fazer contrato de manutenção? Você não conhece condomínio, então. Exato. Condomínio precisa. Então, a pessoa às vezes acha que não consegue enxergar, né? Exatamente. Eu acho que a importância dos cursos, não só curso, né, um podcast, às vezes um conteúdo ali no YouTube, que traz essa visão, né, porque eu lembro que quando eu comecei a minha empresa, eu comecei do jeito que eu achei certo, entendeu? Então assim. A gente erra muito, né? Com certeza. Agora, quando você é instruído, vai por aqui, não faz isso, cara, você pode aí economizar não só tempo, né? Como dinheiro, às vezes você erra, faz uma contratação errada, qualquer coisa assim, e você toma um prejuízo. Quem dera lá atrás, lá a gente tivesse mais pessoas fazendo o que fazem hoje. Com certeza. Infelizmente, a gente sabe que tem muito conteúdo que é ruim, que tá aí, muita gente ensinando coisa errada como se fosse certa. Certo. O cara aprendeu errado e não estudou e ensina errado. Tem isso, mas tem um outro lado também de muito conteúdo bom. Bom, né? Que dá pra orientar, porque uma empresa ela não gira só com a parte técnica. Você tem que ter a parte de saber fazer a administração daquilo. Então, cada um tem muitos profissionais hoje na área, principalmente no YouTube, né? Fazendo conteúdo de ótima qualidade que ajuda demais. Com certeza, cara. Eu cansei de ver. Cara, eu tenho certeza que você mesmo, ali no dia a dia, já procurou um vídeo que você mesmo gravou pra cadastrar o controle. Já aconteceu contigo isso? Você vai lá, vai relembrar, né? Como é que era isso aqui? Porque nem sempre a gente lembra, né? Às vezes você faz um procedimento ali que você não faz há anos. Exatamente. Aí, a gente... Então tem a facilidade. Na minha empresa, a Arseg, a gente trabalha com muitos segmentos. Então, a área de segurança eletrônica ela é muito ampla. Ela não é restrita, por exemplo, a câmeras. Certo, não, com certeza. Eu vou ter câmeras, eu vou ter alarme, eu vou ter o controle de acesso, vai ter cerca elétrica, são diversos lugares que você vai ter. Então, é muita área para você atender. Então, obviamente, dentro dessa área, você também tem diversos produtos. Quantas câmeras de um mesmo fabricante existem? Aí você imagina quando você fala de vários fabricantes. Exato. Como que você vai lembrar a configuração de tudo? Não dá. É muito produto. Então, eu falo assim, não é vergonha o técnico olhar o manual. Não, com certeza fazer errado. Exatamente. Mas você já entende o conceito, você já estudou. No manual você aprende, né? Se você pegar um manual de um sensor, meu irmão, ele todinho, você aprende como instala, qual é a altura,
Exatamente. qual é o tipo de funcionamento, né? Por que ele serve pra essa área? Por que não serve? Tá tudo ali, cara. O pessoal, às vezes, eu leio, cara. Eu leio, pego ali, às vezes vou instalar um equipamento que eu não conheço. Tem manuais, né, que é muito grande, aí realmente não tem como ler tudo, mas o que eu preciso... Mas você já vai no foco do que você tá fazendo ali. Cara, eu digo isso no meu curso. Aí, às vezes eu tenho um curso de cerca elétrica, eu tô ensinando com uma central. Cara, no mercado tem 50. Mas a base ali é a mesma. O conceito é igual. E eu fiz uma aula importante, assim, ó, pessoal, você tem que saber baixar o manual do equipamento. Isso é o mínimo do mínimo. É o mínimo do mínimo, exatamente. Pode ser o cara mais especialista da segurança eletrônica. Ele não vai lembrar de tudo. Ó, no canal do Wagner Camilo, eu vi uma garota lá, eu esqueci o nome dela agora, ela também é lá do Sul. Certo. E ela falou o seguinte, ela trabalhava no distribuidor, e ela ganhava um dinheiro extra pra ler manual. Aí. Eu falei assim, como assim ganhava dinheiro extra pra ler manual? Que empresa é essa que paga pra fazer isso aí, né? Deixa eu já ver. E é um corte que eu vi lá de um vídeo deles. E ela falou o seguinte, que os caras ligavam pro distribuidor pra tirar uma dúvida. Certo. E a dúvida tava lá no manual. Pra tu ver, né? Aí que ela falava, ó, se você quiser eu posso ir fazer o serviço pra você, não sei o quê. Aí ela também não sabia fazer, mas ela já entendia o conceito. Sabia. Ela já entendia o conceito, então ela não sabia daquele produto específico. Mas o conceito, é o que você falou, o conceito é igual pra todos. Pra todos. Sabe instalar cerca elétrica? Sabe? Não importa a marca que você vai pegar. Lógico que você vai ter diferença de função, alguma coisa, mas o conceito é o mesmo. Aí ela chegava lá no local, o que ela fazia? Ela lia o manual antes, chegava lá e configurava pro técnico e ganhava dinheiro. Então ela falou, eu ganhava dinheiro pra ler manual. Porque se o técnico tivesse lido, não estava ela pagando. Sabe mais do que o técnico tá ali todo dia e tem, às vezes, a preguiça, né? Não, às vezes, eu não digo nem preguiça, eu não vou julgar. Às vezes, a pessoa não tem a consciência... Cara, posso falar pra você? Eu acho que é preguiça. É preguiça, né? Mas assim, tenho certeza que se tem muito disso quando a pessoa ali não é a linha de frente. A partir do momento que você é a sua empresa, o cara já sabe que a bomba vai voltar. Esse conteúdo digital, pra mim, ele tem dois lados. Tem esse lado bom, porque ele ajuda demais o técnico em campo. O cara tá passando uma... Meu, isso aqui como é que faz, cara? Não tô lembrando. Aí ele vai lá, procura um vídeo e bacana. Só que você vai ter um outro lado. Tanto o conteúdo digital quanto os grupos. Tem pessoas que, porque tem um grupo, ele não lê mais manual. Porque se acostuma, né? Ele pergunta no grupo, o grupo responde. Pergunta no grupo, o grupo responde. Não, isso é verdade. Os grupos que eu administro lá, o pessoal já sabe. Você tá no manual, não responde. Não, deixa o cara procurar. Porque ele tem que ter esse hábito. Qual que é a intenção da gente ter um grupo de instaladores? Você vai tirar uma dúvida de uma coisa que, cara, tá fora do cotidiano. Foge um pouquinho, né? Da experiência. Já fiz isso aqui, não deu. Alguém já pegou esse caso? É uma outra situação. Mas eu acho que essa facilidade também trouxe esse outro lado da pessoa ficar meio na preguiça. Qualquer coisa eu pergunto no grupo. O famoso ler o QR Code lá e pôr no aplicativo. Aquilo ali não libera. O cara não quer mais liberar a porta. Aí não quer mais liberar a porta, ele não muda a porta do gravador. Não põe uma senha mais segura. Não faz um usuário extra. Pronto, aí já gerou outros problemas. Quantas vezes você já teve problema em liberação de porta? Cara, assim, a gente teve que se acostumar com o chamado CGNAT hoje, né? Que tem hoje aí no Brasil. Brasil não, no mundo, basicamente, né? Que a parte de IP acabou no mundo todo. Mas como a gente teve aquele conceito antes da informática, eu sofri um pouco menos. Não vou falar que eu não sofri. Mas eram uns detalhezinhos, né, cara? Eram uns detalhezinhos que eu tive que aprender com a GeoVision lá, meu. Eu sabia instalar. O meu conceito de informática era outra questão. Eu tinha conceito de informática, mas não tinha um grande conhecimento de rede. E ali eu falei, vou ter que pesquisar rede. Procurei meu parceiro Danilo Bueno lá, que inclusive já participou lá também do podcast, que a gente já faz serviço há anos juntos, mais de 15 anos juntos aí fazendo serviços. E ele já tinha o outro lado, que é esse conceito de rede. Falei, então deixa eu somar. E eu sempre falo, se você quer crescer, você tem que andar com gente que tem a acrescentar pra você. Com certeza. Não é desprezar quem não tem, é diferente. Exato. Mas você quer crescer? Procura pessoas que têm entendimento pra dar pra você. Aí fomos lá, fizemos vários testes. A gente tinha que ir na Lan House, cara, pra testar. Nossa. Aí tinha internet lá na casa dele, colocava o computador com a GeoVision. Né? Liberava a porta, saía dali, ia pra Lan House. Nossa. Pra testar, vamos ver se a gente acha. Nessa época não tinha nem aplicativo muito no celular, né? O aplicativo, assim, apesar era mais de no ter... computador, né? Apesar de ter a pessoa para ter o aplicativo, tinha um celular muito bom. Tinha isso, né? Pesado. É verdade. Então, não dava pra testar no celular.
E, nossa, para entrar aplicativo no celular demorou bastante. Tu acredita que o meu primeiro curso que eu fiz foi um e-book ensinando a fazer acesso remoto. Aí lá eu listei uns 10 modelos de roteadores mais famosos da época. Era Motorola, TP-Link, todos. E aí eu ensinava o procedimento de abertura de porta em cada um. E depois ensinava o procedimento de DNS, no IP, essas coisas. E quando ficou pronto, entrou o P2P. Você já não tinha muita serventia. Mas é exatamente o que eu falei ali, né? O P2P ele não veio para isso. Inclusive, quando eu fui procurar conteúdo para poder liberar a porta da GeoVision lá, então, como liberar a porta? Aí eu entrava no fórum e foi aí que eu comecei a ensinar. Era só fórum, né, cara? E foi aí que eu comecei a ensinar as pessoas. Porque eu entrei num fórum, era o CFTV alguma coisa, eu não lembro de cabeça, mas era um fórum lá e era assim que você buscava antes as coisas na internet, não tinha YouTube pra ajudar. Era só fórum mesmo. Aí fui no fórum, como que libera, como que faz pra acessar a câmera pelo celular? Pelo remoto, não é pessoal, pelo computador, né? Aí você tem que liberar a porta. Falei, nossa, maravilha, e aí? Como é que libera? Aí começa a procurar, e nada. Aí que eu falei, procurei o Danilo lá, o Danilo me ajudou. O que eu fiz? Fui lá no fórum e dei o passo a passo. Olha que bacana. Era o fórum Guia CFTV, esse mesmo. Sei. Famoso, inclusive, o meu usuário lá, que era o usuário Chimpato, que tava lá, era um dos mais acessados. Por quê? Que legal. Quando eu peguei, eu fiquei muito bravo, porque todo mundo que tava no fórum era instalador, procurando a resposta de uma coisa que ele não ia achar fácil. Falei, não, cara, calma aí. Que legal. Fui lá. Foi na tua dificuldade, né? Foi a mesma coisa. Eu falei, eu não quero que a outra pessoa passe isso. Realmente. Então, dei o passo a passo. Você faz assim, libera aqui, libera aqui. O no IP ou de DNS. Você vai fazer dessa maneira e tal, tá ok. E vai estar funcionando. Então, foi um dos tópicos mais visualizados foi difícil, cara. Eu lembro porque... Às vezes, naquela época, você não tinha com quem procurar, né? Tinha um técnico que se destacasse em algum tipo de mídia. E se você contratasse a parte, era uma paulada. O meu primeiro serviço de câmera, eu fiz tudo certinho, só não consegui configurar o acesso remoto. Tava tudo certo, tudo, com a porta aberta. Aí eu contratei um técnico, ele era de informática, mas fazia o serviço. De rede também. Ele em 5 minutos identificou o problema. Antigamente você abria pelo Internet Explorer, né? Isso. Aí tinha uma configuraçãozinha lá pra liberar o download. Ele só fez isso. Ele só deixou ali, selecionou. Funcionou, cara. Funcionou na hora. Nossa, pra tu ver. A raiva que dava, né? Olha, eu fiquei uma semana quase, indo todo dia ali testando, tentando resolver. E um detalhe que fez toda a diferença. E foi nessa época que eu vi, e depois... E eu ainda demorei pra fazer esse conteúdo no canal, eu tenho esse vídeo lá. Mas foi nessa época aí que eu vi que não era necessário eu acessar o roteador pra liberar a porta. Aí a gente usa o recurso que é chama o PNP. Certo. Né? Então, eu vi, e eu, sem querer, eu vi isso lá na GeoVision. Liberar a porta automática. Como assim? O PNP? Tinha alguns programas que falava, né, que fazia isso. Aí eu olhei e falei, como assim? Não precisa... Como que é que isso aqui? Resolvi meus problemas. Aí eu fui lá, quando eu fui olhar no roteador, as portas estavam liberadas. Eu falei, rapaz... Olha, mágica! É assim que faz, então, porque muitas vezes você vai no cliente... Por algum motivo, você não tem acesso ao roteador dele. A senha, né? A senha, o cara não lembra. Aí se você resetar, vai dar mó BO, não sei o quê. Eu acho que era um dos maiores problemas, era acontecer isso aí, né? O cara não sabe a senha do roteador. Você tem que resetar e cagar com a internet do Aí arrebentava a rede do cliente. Então, deixava sem internet. Lá fazer o PNP. Nossa. Aí depois de um bom tempo eu falei, a pessoa ainda tem muita dúvida sobre isso, apesar de ser algo tão simples e hoje ser mais conhecido, vou fazer o vídeo. Aí coloquei lá, foi um vídeo muito acessado também, tá lá no canal. Legal. E tá lá disponível nos equipamentos, né? Não são todos os equipamentos que tem, mas de bons fabricantes, vou falar que 99% dos equipamentos tem esse recurso. E aí, falando da nuvem aí, né, do P2P, esse recurso ele não foi feito pro técnico não ter trabalho. Não foi isso a intenção dele. Que aí é que eu falei que os técnicos ficaram preguiçosos. A intenção é o quê? Você não dá para você liberar a porta. Você tem um CGNAT. Se a internet tem CGNAT,
não dá para você liberar a porta. Então não dá para você usar DDNS e IP fixo, não vai adiantar. Você não consegue liberar a porta. Então essa conexão cloud, essa conexão P2P que tem aí dos gravadores, ela foi feita por causa disso. Só que a conexão é um pouco mais lenta, ela demora um pouco para conectar. Exato. Depois de conectado, ela é a mesma coisa na conexão normal. Certo. Ela só demora mais para conectar. Então se eu for pelo P2P, a imagem fica travando. Não tem nada a ver com isso. Certo. Mas ela foi feita por causa disso. Então o conceito, como ele se conecta, ele demora para fazer a primeira conexão. Certo. E é só por causa disso. Então é para eu não precisar liberar a porta nesse caso. Que aí, em vez de você estar acessando o gravador, o gravador se conectou a um serviço lá na nuvem, você se conectou ao mesmo serviço, aí depois ambos estão conectados e sai da nuvem. Por isso que tem mais essa demora. Então você só não precisa liberar a porta por causa disso. Mas se você tem um sistema de segurança, você tem que priorizar a rapidez, a agilidade. Tem casos que não resolve, né? Não dá, não posso demorar para ver. Não, eu tenho clientes também que tem que ser abrindo porta você mesmo. Tem que abrir a porta. Mas no meu cliente dá para abrir porta. Eu falo para ele trocar de operadora. Exatamente. Vai lá na operadora, pede fazer um rollback e tal, enfim. Aí que tá o conhecimento, né, André? Porque quando você só sabe o básico e se depara com uma situação dessa... Cara, 99% dos clientes que eu vou para manutenção que não foi eu que fiz a instalação, eu tenho que alterar tudo. Aí por causa disso, o cara nem altera a porta. E os caras colocaram nem senha no DVR, né? Lembra dos importados? Não precisa. Lá atrás, o que aconteceu muito? DVR hackeado. O cara não sabe nem o que é hackear uma rede e ficou colocando isso aí. DVR foi invadido. Isso aí não foi invadido. O instalador que foi lá não mudou a senha, não mudou a porta. E antigamente, senha admin. Isso mesmo. Hoje, graças a Deus, isso não existe mais. Mas ele não altera a porta e não altera a senha. O gravador tá na internet. O cara vai lá, escaneia a internet, acha o gravador, acessa. Fácil, né? Aí a culpa é do fabricante. A culpa é do fabricante, você não fez o básico. Nem e sabe. E aí tiveram que fazer essas políticas novas que você tem hoje, e hoje você não consegue. Tem que fazer uma senha complexa e ponto. E não tem mais outro jeito. Né? Tem que ser assim, né? André, indo agora pro lado profissional do André, o que você mais gosta em segurança eletrônica, assim, que quando tem esse tipo de serviço, você fica até feliz em executar? Cara, a segurança eletrônica é ciclos, né, meu? Eu tinha lá atrás a parte de alarme, que pra mim, nossa, quando eu aprendi a fazer alarme foi muito da hora. Daqui a pouco foi a cerca, daqui a pouco foi a câmera. Hoje, o que me deixa satisfeito mais é o controle de acesso. Controle de acesso. Hoje eu fico nisso, mas assim, a segurança eletrônica em geral, ela, legal, né? Eu gosto muito de fazer. Mas você tem esses momentos que tem coisas em alta e você, mano, isso aqui é tão legal de fazer. E hoje o controle de acesso é algo que eu fico né? mais... São Paulo, né, é uma cidade que a tecnologia sempre chega primeiro, né? Você já vê muito, né? Tem isso, a facilidade da tecnologia, exatamente. O controle de acesso, acredito eu, né, que seja uma demanda boa, né? Os condomínios entenderam, né? O condomínio, ele teve a mesma coisa que eu falei, fases, né? O condomínio entendeu lá nos primórdios que a cerca elétrica era importante. Mas ele não tinha alarme. Depois ele entendeu que também era importante ele ter um alarme em conjunto. Que legal, Aí depois ele entendeu a importância dele ter um bom sistema de CFTV. Sim. E hoje você vê o condomínio entendeu a questão do controle de acesso. Então você vê que os condomínios estão mais abertos a colocar controle de acesso hoje, que ele entendeu que ter controle de acesso não é abrir portão, são coisas distintas. Sim. Então tá evoluindo e hoje eu tô nessa vibe aí do controle de acesso. Controle, também, né? Biometria, facial, né? Facial, vamos falar assim, a pandemia ela trouxe muitas coisas ruins mesmo, foi um momento muito difícil para o mundo. Mas em contrapartida, ela também teve coisas que melhoraram por causa da pandemia. Evoluiu rápido, né? Então você teve, um fast food por aplicativo, não era tão solicitado. Verdade. Teve um boom enorme. Exato. Os motoristas de aplicativo teve um grande aumento. E na segurança eletrônica não foi o contrário. Coisas que não eram acessíveis, como o reconhecimento facial, ele, pela procura que teve, que ninguém queria mais encostar em nada. Se eu não quero pôr a mão porque eu posso pegar o Covid, aquela coisa toda. Então teve uma grande demanda e a procura por reconhecimento facial. E com isso os fabricantes começaram a fazer produtos, vamos falar com
recursos mais modestos, mais básico, mais básicos e mais acessíveis. E com isso, você teve uma evolução nisso e um custo foi reduzindo. E hoje é bem acessível. Você tem hoje controladores de acesso facial com grandes recursos, com grande capacidade e o custo já está bem baixo. Mesmo. Porque eu lembro que eu via, né, tinha esses controladores faciais, né, para esse reconhecimento de equipamento de mais de 20 mil reais, né? Hoje, 20 mil reais eram os baratos. Eram os baratos, né? Quando teve a época da pandemia, uma câmera para fazer o facial e o térmico, porque era importante isso, você chegava a ter câmera de 60 mil, 70 mil reais. Aí as pessoas, eu lembro, os cursos estavam sendo apenas ao vivo, né? Era online e ao vivo. Então, eu falo, mas é muito caro. Assim, depende de onde você vai colocar. Para uma pessoa que talvez tenha uma mercearia e ela é muito pequena e ali o fluxo de pessoas é pequeno, de fato, vou concordar que para ele não dá. Mas um shopping com diversas lojas lá, como a gente teve aqui em São Paulo, por exemplo, diversas lojas dentro do shopping. Quanto que custa um dia parado? É, verdade. Um controle facial desse não custa nada, básico, perto do que ele está perdendo de faturamento. Então, é aonde eu vou procurar. Uma câmera com reconhecimento de placa, que é a famosa LPR. Certo. Né? Muita gente procura cá, eu quero uma câmera para ver placa. E ele só quer ver, ele não quer reconhecer, é diferente. Não, eu quero reconhecer. Uma câmera LPR não é barata. Não, né? Então ela tem um custo ali acima de 3 mil reais, hoje a mais basiquinha, acima de 3 mil. É caro? Depende. Será que por um estacionamento, para ele ter a certeza, aquele carro pagou, não pagou, enfim. Uma empresa de logística, né? Empresa de logística. Com então, certeza. Tudo depende de onde você está levando o equipamento. Tem que ter essa consciência. Caro, não é? Né? Depende. Para um condomínio. A tag era o mais utilizado, pelo custo baixo da tag, do equipamento. Mas ele esqueceu que ele tem que comprar aquela tag para todos os moradores. Então, se ele for colocar na ponta do lápis no final, será que não era melhor ele ter o facial e não ter tag para ninguém? Saiu mais barato no final. Exatamente. E essa parte, hoje, você vê que tá tendo uma aceitação melhor aí da parte do condomínio, não só do condomínio, né? É mais a questão dos moradores. O que eles dizem assim para você? Que quando vê uma tecnologia dessa... porque eu sei que não é fácil, né? Às vezes ter ali o consentimento de todos os moradores para implementação de algum equipamento, né? Mas eu, pelo menos no meu ponto de vista, eu acredito que o pessoal curta, né? Isso daí, o que você tem a dizer? A questão também da funcionabilidade, né? A questão de funcionar, o que você tem a dizer? Qual que é a grande diferença? Aí fica uma boa dica para você que está do outro lado. A primeira coisa que a gente falou aqui no começo é o conhecimento que você tem do que você está fazendo. Então, é muito importante você se dedicar no estudo e saber o que você está instalando. Certo. E ao contrário do que muita gente fala, é importante você ser especialista. Bacana. E para você ser especialista, não dá para você fazer diversas coisas. Legal. Então... Legal dizer isso, cara. Eu tenho que instalar então uma marca só? Eu vou falar para você assim. A primeira coisa, se você tem um conceito, você instala qualquer marca. Certo. Certo? Ok. Só que a gente também tem a questão que a marca A, ela tem algumas funcionalidades e a marca B tem outras, a marca C tem outras. Certo. Então, o que você faz? Valida qual que é a melhor, marca, né? que no seu conceito vai te atender melhor. Aí você vai pesquisar suporte daquele fabricante, como que é a assistência técnica daquele fabricante, que às vezes tem suporte, mas tem assistência técnica. Como é que fica a minha garantia? Exatamente. E a logística? A logística já vai com o meu distribuidor. Eu tenho um bom fabricante que me dá tudo isso, mas eu não tenho distribuidor para ele. Então já também não vai ser tão bom assim. Tem que saber medir isso aí, né? Eu vou ver tudo que eu vou ter. Beleza. Validei esse fabricante aqui. Então, você vai se especializar nos produtos desse fabricante. Porque quando você é especialista, você sabe tudo que ele vai te oferecer. E padronizar, né? E padroniza a instalação. A sua instalação, né? Isso não significa que você não vai instalar outro fabricante. Só significa que naquele ali você é especialista. Eu concordo plenamente, cara. Você tendo isso aí você vai do outro lado do que você perguntou. Como que é o morador, aceitação, como que é lá desse lado. Quando você entende isso aí tudo, na hora de você ter um questionamento do morador, de um síndico, porque a gente vai, às vezes, o síndico pede para você ir numa assembleia explicar o sistema, porque ele vai ter um certo custo. Eu tenho que mostrar para o morador que aquilo vai ser bom. Se você não é especialista, como que você vai explicar? Exatamente. Quando ele te questionar.
Por exemplo, a gente faz hoje teste de produtos, né? Tem fabricantes que enviam produtos pra gente, antes dele estar no mercado ali, a gente coloca num cliente, enfim, e aquele cliente testa o produto, o fabricante validar e ver se vale a pena ou não lançar aquele produto. E a gente tem um condomínio que agora a gente está testando um produto novo facial, e teve um morador que ele, chegando no condomínio, falou assim, eu não sou obrigado a colocar isso aí não. Colocar o meu rosto aí não, porque é LGPD, já começou a falar uns negócios, não tinha nada a ver com o que ele tá falando. Tem nada a ver com o que ele tá falando. Não, porque vai pegar meus dados e sempre minha biometria tem né? Todo e tal. canto, né? Deixei o morador falar. Falei assim, mas o que você acha que pode acontecer? Não, porque vai usar o meu rosto, por não sei o quê e tal. Eu falei assim, não funciona assim. Aí eu fui lá e expliquei pra ele como funciona o sistema. Só que como que eu pude falar pra ele como funciona o sistema? Porque eu estudei, eu sei como ele funciona. Né? Um argumento técnico, não tem questionamento, né? Reconhecimento facial, você não tem ele não bate a foto sua e guarda lá dentro. Ele vai pegar parâmetros do seu rosto. A biometria lá do dedo, a digital, é a mesma coisa. Ele vai pegar pontos do seu dedo, então ele não tá guardando essa biometria digital. Não dá pra eu pegar a foto da sua biometria e usar pra outra coisa. Certo. Mas como que eu explico isso pra ele? E isso aí não tem nada a ver com a LGPD lá. É uma outra situação. Então, sabendo lidar, conhecendo a tecnologia que você está instalando, do outro lado você consegue colocar aquela tecnologia de maneira mais fácil no Facilita, né, a venda, né? O conhecimento, né? Eu também concordo com isso. Eu sei que quando você fala, né? Você expressa ali o seu conhecimento técnico, facilita muito. Tranquiliza o síndico, o morador, o cliente, que às vezes não é só condomínio. Enfim, você consegue tranquilizar. Não, funciona dessa maneira. Pô, o cara sabe o que ele tá fazendo, ele não é só um curioso. E outra, né? O pessoal às vezes gosta de julgar equipamento. Esse equipamento não... Às vezes a pessoa não tá sabendo fazer a instalação corretamente, né? Porque se o equipamento tá no mercado, ele funciona, né? Dificilmente uma marca... Um exemplo grande disso, cerca elétrica. Cerca elétrica, né? Se cerca elétrica, essa marca aí não presta, fica disparando direto. Aí você vai ver, beleza, vamos lá, como você fez a instalação? Eu fiz assim. Quanto tempo faz estar instalado? Tem 1 ano e meio. Eu falo assim, você já verificou as hastes da cerca se ela não tá ressecada lá, o isolador? Se o isolador tiver ressecado, ele trinca, vai passar atenção pra haste, dá disparo. Aterramento também, né? Aterramento é o principal. Os caras nem faz às vezes, né? Tem situação que nem faz o aterramento. Tá disparando. Não, mas você não usou nem aterramento. Usar aterramento eletrônico. Pô, isso aí é proibido, não pode. Nossa, a norma proíbe o uso disso. Tem muito, então, né? Aí você vai nessa parte. Por que ele reclama? Ele não seguiu o padrão, não fez o mínimo, e aí reclama da marca. É verdade. Então, antes de você atacar e falar mal da marca, não sei o quê, segue o padrãozinho. Exato. Porque com muita certeza, você seguiu todo o padrão do que manda a norma, e depois você seguiu todo o padrão do que o fabricante está recomendando, a possibilidade do erro é mínima. É mínima. É isso mesmo. É aquele famoso sensor semi-externo, né? Aí o nego colocando no meio do quintal. Por que não funcionou? Não presta. Né? Dispara em falso. Aí depois a pessoa fala, eu não vou trabalhar mais com isso. Não funciona, né? Não funciona. Não deu certo. Sensor anti-esmagamento. Ele não é um sensor anti-esmagamento, é um sensor anti-colisão. Mas por quê? Né? Sensor anti-esmagamento é outra coisa que tem dentro do motor. Do motor, né? Não tem nada a ver com o sensor. É verdade. Mas aí fala errado todo mundo, e aí o fabricante vai lá e fala errado também pra poder ajudar o cara, né? Né? Acaba falando errado. É melhor nem corrigir, né? Deixa assim. Tá certo. E a gente já luta para o contrário, né? Ele é um técnico, então você tem que aprender a falar o conceito técnico certo. É verdade. Agora, indo um pouquinho, nós falamos já um pouquinho aqui do teu podcast sobre o YouTube, né? Você já tá um tempão, cara. Quantos anos você tem lá de canal? Olha, eu acho, não tenho certeza, mas eu acho que é desde 2015 que a gente tem um canal, não chega a ser tanto tempo assim como outros canais aí. Não, mas já tá bastante tempo, cara. Eu vou falar pra você assim, o que me deixa satisfeito com o meu canal no YouTube é assim, comparado a alguns outros canais, a gente tem menos inscritos, né? Hoje a gente tá batendo ali perto de 25 mil inscritos no canal. Certo. Porém, quando eu vou comparar com os mesmos canais aí que são maiores que o nosso, as visualizações do nosso conteúdo são muito maiores. Sim, com certeza. E eu vejo isso por quê? Porque eu vejo que o conteúdo que eu estou levando, ele é muito mais relevante. Sim. Então, poxa, tem canal com 200 mil, 150 mil e não tem... Tem a quantidade de visualização, né? Que eu tenho. É então, que eu acho... tem muito conteúdo bacana, legal, mas... Porque o mercado não está sendo tão relevante. O teu tipo de conteúdo é ali o técnico consumiu e ele só viu aquilo, né?
Às vezes ele nem tem tempo de estar navegando ali, às vezes se inscrevendo, e ele acaba vendo, atingindo, né, o objetivo, entendendo lá o que ele precisa fazer e vai embora. E realmente eu ia comentar isso, que eu vi que seu canal ele tem um pico lá, bastante visualização, né? Muita, né, cara? E no começo era aquilo, né? Novo pra mim. Uhum. Eu não sabia que eu tinha que falar pro cara se inscrever. Isso é o erro. Eu não lembrava de falar. Pô, se inscreve. Então, ó, fica a dica aqui. Você tá assistindo aqui, você tá inscrito já no canal? Você não se inscreveu por quê? Ó, já clica aí pra se inscrever. É uma coisa que o pessoal não faz, cara. Compartilha com a galera aí, dá um joinha aí, dá uma ajuda aí também. Dá uma forcinha, né, Vamos cara? Dar uma força aí. Vou estar com quantos hoje inscritos no canal? Acho que 26 mil. 26 mil? Vamos levantar isso aí, tá pouco, gente. Tá pouco, né? Ó, me ajuda aí. Já é membro aí do canal? Tem o ícone do membro já? Ainda não, cara. Ainda não, mas vamos ser membro aqui, ó. Da SEG, que já tem disponível. Tem conteúdo lá extra, né? Tem conteúdo extra, exclusivo para os membros. Que da hora. Então, assim, o meu conteúdo, qual que foi o meu foco? Eu quero ajudar o técnico de rua. Então, a gente tem muito conteúdo técnico para ajudar. Bacana. Então, eu não fico embromando e tal, enfim. E as pessoas, às vezes, eu digo assim, né, ingrata, né? Às vezes as pessoas não entendem, na verdade, o quanto é tão importante estar apoiando, né, um canal, vou falar pra vocês aí do outro lado, ó. Você se inscrever no canal e você dar aquele joinha, você não tem ideia de quanto isso ajuda o canal. E pra quem dá tudo, não custa nada. Não verdade. Ele clica e acabou. Ó, eu tenho o costume não de custou nada. De quem eu sigo o Instagram, sempre que eu vejo uma postagem, eu vou lá e curto. Aí as pessoas falam, o Paulo tá puxando. Cara, não é. Eu sei o quanto que é importante. Isso é importante do e lado. O que o algoritmo entende, né? E releva aquele assunto. Ele vê que aquilo tá sendo relevante ao assunto. Então, já faz a sua parte aí, hein? Se não se inscreveu, não deixou o joinha aí, já faz isso agora. Me ajuda aí, por favor. E compartilha aí, viu? Compartilha com a galera aqui o conteúdo do canal. É muito bom. Bacana, hein, cara? Pô, o papo tá bom aqui. E eu quero saber agora um pouquinho mais. Agora vamos falar um pouco do que você pensa do futuro, né? Hoje tá chegando portaria, tem a linha veicular, tem um monte de tecnologias, recursos. Qual que seria a sua dica, né, do André como professor, como profissional da área de segurança, para quem tá começando agora? Ó, comece a estudar isso, porque com certeza isso daqui a algum tempo vai ter uma projeção maior. O que você acha que vai ser o boom daqui a uns anos? Daqui a uns anos. Paulo, a primeira coisa é assim, eu falo pro pessoal o seguinte, quando eu fiz o meu primeiro curso, eu não vou lembrar o ano certinho, depois da parte da telefonia, né, na parte de segurança eletrônica, eu acredito que o meu primeiro curso foi em 2005, por aí. Certo. Tá? De lá pra cá, o maior período que eu fiquei sem fazer um curso foi no máximo de 3 meses. Então, assim, por que isso? Porque eu não faço só câmera. Tem câmera, alarme, interfone, telefonia, cerca elétrica. Então, são muitas coisas. Não tô falando que todo mundo tem que seguir o mesmo passo. Mas eu sempre quero ficar antenado à tecnologia daquele momento. Certo. E cada vez mais a tecnologia se renova muito mais rápido. Então você tem que estar antenado. Hoje, inclusive, vindo para cá, eu vim num carro elétrico. Olha, que legal. Eu vim lá pelo aplicativo, né? Chamei o carro pelo aplicativo, chegou o carro, era um carro elétrico. Nossa. Então, hoje a energia renovável é algo, assim, ele não eu não vou nem falar que ele é muito futuro, não, que ele é muito presente hoje. Já tá presente, né? Só que ele está sendo cada vez mais consumido. Então, para quem está assistindo, energia solar e agora essa questão dos carros elétricos entrando muito, você tem cada vez mais fabricantes aí lançando produtos, é você ir por essa linha de raciocínio. Carregador veicular, Carregador veicular, bacana. Energia solar e a inteligência artificial. E a gente, às vezes, né, não tem um conhecimento e acha que é uma complexidade, né? A questão de energia solar, né? E não é bem isso, né? A maioria dos equipamentos é plug and play, né? Praticamente, né? Exatamente. Você tem que ter mais conhecimento da parte elétrica que qualquer outra coisa. Né? É mais o conteúdo teórico, né? Para você conseguir dimensionar certinho as placas do que a instalação em si, né? Tanto quando você vai fazer um curso de energia solar, você aprende a fazer muito cálculos, né? Mas, assim, é importante, obviamente, você tem que saber fazer isso,
Mas também a plataforma te ajuda, né? Então, na hora mesmo ali do vamos ver, como você tem a plataforma, ela já calcula isso para você. Ah, que legal, cara. Então, obviamente, você vai ter que ter o conhecimento de fazer isso, mas a plataforma já ajuda também. Já facilita, né? Então, é o que a gente falou aqui da inteligência. Agora você tem o novo chat aí que todo mundo falando. Então, a tecnologia, ela tá ali, crescendo. Então, a parte de energia renovável e inteligência artificial é o que você tem que focar. Certo. A gente tem monitoramento hoje, 24 horas. Eu coloco o monitoramento no meu cliente e eu uso a inteligência artificial do gravador para ajudar no meu monitoramento. Olha, que legal. Cruzando, né, os dados ali. Qual que é um grande desafio que quem faz monitoramento hoje tem? Ele coloca o alarme, isso aí já tem gente que fala muito antes, né, de toda a tecnologia que a gente tem, inclusive agora. Mas qual que é o desafio? O cara tem um comércio pequeno, às vezes, ali, uma loja de celular, enfim, lojas pequenas. Lógico que isso vai se aplicar para tudo, não só para lojas pequenas. Mas o que acontece? Ele arromba a porta, entra, pega o que dá e vai embora. Então, às vezes, essa ação toda não demorou 5 minutos. É verdade. E nesses 5 minutos, às vezes, não deu tempo nem de contatar a polícia militar ali no monitoramento, ou se conseguiu ter esse contato e já informar o que está acontecendo, às vezes não deu tempo de chegar ali. É um tempo curto. Então, como que você consegue dar a volta nisso aí? Poxa, eu coloco uma câmera, porque para o cara arrombar, ele não arromba em 5 minutos. Ele demora um pouco mais. Certo. Então, ou em 2 minutos, 3 que seja. Poxa, eu coloco uma câmera que tem inteligência artificial, faço uma cerca na frente do estabelecimento. Legal. Qual que é o horário crítico? O horário da madrugada. Né? Básico. Então eu sei que da meia-noite até, vamos falar assim, vou colocar aqui uma regra, da meia-noite às 4 da manhã. Se da meia-noite às 4 da manhã alguém fica parado dentro dessa cerca por mais de 1 minuto, que legal. Eu já tenho um disparo de alarme. Por quê? A pessoa pode estar tentando fazer alguma coisa. Já então, previne, né? Eu já consegui prevenir a pessoa antes dela arrombar. Fazer ação. Então nisso já tem uma interligação com a minha central de alarme e os dois estão conectados na minha central de monitoramento. Então eu consegui fazer com que a pessoa, antes de arrombar, o alarme já está soando. Porque se ela entrou, a minha ação vai demorar mais. Pronto, já usei o que a gente falou agora. A inteligência artificial ao meu favor e que hoje em qualquer gravador mais básico já tem. Isso que eu ia te perguntar, né? Trazendo para a realidade da instalação, né? É um recurso que às vezes está embarcado, né, no DVR, que seja, já DVR, e a pessoa não sabe usar e vender isso daí, né? Porque isso aí pode ser um argumento de venda, um diferencial, né? Esse recurso já existe há muito tempo, mas eram produtos mais sofisticados que tinha isso. Hoje não. Hoje já está presente na maioria dos produtos. E por isso também que está a importância da padronização, né? Exatamente. A partir do momento que você já conhece o equipamento, você pode às vezes pagar coisa de 50, 100 reais a mais assim num DVR. É bem assim. Que tem um recurso muito melhor e você consegue entregar uma solução, né? Porque a segurança eletrônica, a pessoa tem que entender que ela está vendendo uma solução. Exatamente. De algum tipo de problema. E cada cliente... Recurso que sempre esteve presente nos gravadores. Enviar e-mail. Enviar e-mail. Não sempre teve lá. Exato. Enviar foto, né? Aí o cara fala assim, mas no que eu usaria isso? Bom, você tem contrato de manutenção. O seu cliente tem contrato de manutenção com você. Vamos falar que você não tem nem monitoramento. Vamos tirar agora da área do monitoramento. Certo. Eu tenho lá um condomínio, e nesse condomínio, ou num comércio, eu tenho a câmera instalada, tudo certinho, maravilha. Aí, eu tenho um contrato de manutenção com ele. Bacana. Hoje, você sabe qual que é um dos maiores problemas? É o cara colocar o gravador, colocar lá, ele vai buscar a imagem e não estava gravando porque o HD deu problema. Nossa, um erro. E quando né? é que ele sabe que o HD deu problema? Só quando ele vai buscar a imagem, porque ele não fica olhando. Verdade. Agora, todos os gravadores, eu tenho lá o recurso de eventos, e dentro dos eventos eu tenho o que lá? HD com problema, ausência de HD. 2 recursos, ausência de HD e HD com problema. Certo. Aí eu aciono isso aí, vinculo para ele, quando tiver esse evento, ele me mandar um e-mail avisando. Aí, ó, já... Então, se eu tenho contrato de manutenção, aí você já, daqui a pouco você liga pro síndico ou pro zelador, ó, já agendei aqui com o meu técnico, amanhã a gente já tá indo aí trocar o HD do gravador, tá bom? Aí fala, legal, o zelador avisou você? Fala assim, não, eu já tô sabendo porque eu já recebi aqui a comunicação. Nossa, que bacana, hein? Então você já tá se antecipando ao problema, então ele não vai ficar só quando ele for buscar uma gravação que ele vai ver que não tinha. Olha. E uma câmera fora do ar, a mesma coisa.
Quando a câmera dá perda de imagem, você pode enviar o aviso. Olha, a gente já viu que a câmera X está parada, já está agendada aqui. Então, olha como você muda. Exatamente. Isso aí sempre esteve presente nos gravadores. Né? E outras coisas que tem ali que a gente vai ensinando nos cursos, nas coisas, mas é isso, assim, recursos básicos que são ignorados, São ignorados. E tu pode trazer ali um nível de segurança muito maior, né, pro projeto, Exatamente. Né? Porque segurança, pessoal, é coisa séria. A gente tem que sempre trabalhar, né, da forma correta, com os equipamentos corretos, para você mesmo se resguardar, né? Para você não... E a segurança da segurança. A gente fala a segurança do equipamento. Exatamente, né? Então, quando eu falei no começo aqui, manter o equipamento atualizado, as portas de acesso lá remoto, você tem que trocar, não pode deixar padrão. E uma senha complexa, além de não ter só o usuário administrador. Todo mundo usa, a maioria, todo mundo não, mas uma boa parte usa só o administrador e acabou. Então, você tem esse outro lado também. Você tem que ter consciência que, se você, hoje, principalmente hoje, se você deixa o equipamento mais vulnerável, com porta padrão e somente usuário administrador, aquele gravador é uma porta de entrada para um hacker. É verdade. A partir do momento que ele invadiu um gravador, por exemplo, dependendo da maldade que a pessoa está do outro lado, ele está dentro da rede do cliente já. E ali ele faz o que ele quiser. Verdade. E aí você já pensou, você vai numa grande empresa, não teve esse cuidado, fez o P2P lá, basicão. Não mudou nada. Se conectou na rede deles, né? Aí o hacker ele conectou, entrou na rede e criptografou os arquivos do cara. Você sabe quanto custa para você descriptografar isso aí? Então, fica a dica aí pra você do outro lado aí. Não fica no básico, meu. Vai estudar. Hoje está fácil estudar. É verdade. Como eu falei, você tem conteúdo. Tá aí os cursos do Paulo aí. Tá aí os cursos do André também. Então tem é isso mesmo. E várias outras plataformas que tem, vários outros criadores de conteúdo. Alexandre lá do Papo Segurança. Exato, cara. Você tem, cara, é um monte de gente. Vai começar a falar aqui. Querer, né? Vai faltar gente pra gente falar, vai dar ruim. Mas é ter a consciência, né? Tá na palma da mão pra fazer. Porque a gente sabe que nem todo mundo consegue fazer presencial, não é disponível em toda a região do Brasil com tanta frequência. Sim. E hoje, ao contrário de que muita gente acha, eu acho que o conteúdo digital online, o EAD, ele é muito bom, ele não é ruim. Com certeza. A pessoa tendo interesse, querendo aprender, né? Exatamente, só tem que procurar um bom curso para fazer. Exato. Mas não é ruim fazer curso online, com certeza. Você vai lá, compra o material, põe lá na sua casa lá, ou põe no seu escritório, faz junto, aprende. Faz a hora pode ser tão bom quanto. Não, é verdade, cara. Andrezão, a gente tá chegando ao fim aqui do nosso bate-papo. Cara, bate-papo bom é assim, né? Voa. Agora, né, pra finalizar, cara, eu queria que você deixasse, né, uma mensagem aí do André para aquele técnico, né, que tá começando agora. O intuito aqui do nosso podcast é trazer essas mensagens, né, positivas, também trazer um pouquinho da realidade, falar um pouquinho dos problemas, dos perrengues, e o nosso público, né, maior aí é o pessoal que está iniciando agora na segurança eletrônica. O que você recomendaria, né, para esse profissional que está querendo abrir sua empresa, está começando a fazer os seus serviços agora, ter um futuro próspero aí? O que seria a dica do André? Olha, o principal é você não ter medo, tá? Muita gente, quando está começando, ela tem medo de investir, medo de qualificar, medo de fazer. Será que vai dar certo ou não? Porque faz parte, a gente não pode fantasiar as coisas e dizer que tudo vai ser muito fácil, porque não é. Tá? Para quem está acostumado a trabalhar CLT com carteira registrada, você chega da empresa, bate o cartão, beleza, trabalhou, dá o horário, vai embora. No final do mês o seu salário tá lá e acabou. E as pessoas acham, vou trabalhar por conta, vou trabalhar menos. Não, ao contrário, tá? Principalmente no começo. Você trabalha muito mais, vai chegar mais tarde em casa. Só que eu vejo que a satisfação também que você tem quando está fazendo algo para você é muito maior. E dificilmente eu vejo uma pessoa que começou a sua empresa querer voltar a ser um CLT. Verdade. Querer voltar para trás. Então, você não pode ter medo de investir e de você fazer. Tá? Saiba, você vai ter dificuldades, é normal isso, mas eu estou desde o ano 2000 assim. Então eu tenho a minha empresa aberta desde 2010. Então eu trabalhei 10 anos como funcionário, depois eu tive a oportunidade de ter a minha empresa. Então a gente já está 2023, 13 anos com a minha própria empresa aberta. Passei muita dificuldade, gente, não foi fácil. Eu não tive tantas pessoas para me ajudar como eu tenho hoje, não tinha tanto conhecimento quanto eu tenho hoje. Então, faz parte da sua vida você errar, tropeçar. Você não pode ter medo. E
se qualificar. É importante você se qualificar. Estude. Você vai trabalhar com o quê? Veja o ramo que você vai pegar e veja com qual área você vai começar. Vou começar na câmera? Então, vai lá fazer o curso de câmera analógica. Faz o curso de câmera IP. Faz o curso de rede. Você tem que se qualificar e é importante também na sua empresa lá, você tá tudo certinho. CNPJ ok, você está com a sua carteirinha lá do CFT, isso é importantíssimo para você não ser multado. Você consegue tudo de uma vez? Não. É com passos. Vai fazendo um de cada vez, vai agregando e isso vai fazer diferença no seu futuro. Então você, com certeza, é possível você ser tão bem qualificado quanto tantos outros profissionais que estão há muitos anos no mercado. Conheço muitos profissionais hoje que estão há 2, 3 anos no mercado, que já têm uma carteira de cliente e um padrão de qualidade muito superior a outros profissionais que estão há 10 anos no mercado, que acham que não precisam se renovar e se qualificar. Então, o principal, não tenha medo de fazer e de investir. Para mim, a dica principal é essa. Bacana, cara. Que dica top, cara. Queria te agradecer, tá? Te dar os parabéns aí pelo seu trabalho que você vem fazendo aí. Obrigado. Pelo seu podcast. Tá trazendo muito conhecimento, né, pro pessoal da área, conteúdo top. Pelo seu canal também, que eu também tenho. Eu sei que não é fácil. Não. Ali, a maioria dos comentários são positivos. Às vezes vem um ali, né, um mais chatinho ali, que às vezes te desmotiva. Mas mesmo assim, mesmo tendo com todos esses problemas, a gente continua, né? Porque a gente sabe do nosso potencial e a gente sabe que realmente a gente tá fazendo coisa boa, né? Estamos passando conhecimento. Só quem tá aqui do outro lado sabe aquele vídeo que você vê lá de 10 minutos, às vezes de 20, 30 minutos, você não sabe quantas horas de gravação tem. Você tem que parar. 6, 7 horas de gravação e o conteúdo que vai pro final é um conteúdo de 20 minutos, 10. O pessoal acha que é só pegar o celular ali e pôr pra gravar. É complicado. E ainda reclama do áudio, tá chiando, o cachorro tá latindo, né? Mas, cara, obrigado, tá? Beleza. Todo sucesso aí pra você, tá? Que o seu podcast atinja novos patamares. Foi, eu acho que um dos primeiros, né? Do segmento de segurança. Olha, no formato que a gente faz, ele é o primeiro. Legal, cara. Parabéns pela iniciativa, tá? E é isso aí, cara. Muito obrigado. Espero te ter aqui de novo. E você lá, né? Agora vai ser só uma vez lá do outro lado, né? Com certeza. Vou com o maior prazer, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí pra quem ficou até agora. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Valeu!